Dando continuidade, então, à nossa aula de cirrose, né? Aliás, de hepatopatias, e nós estávamos falando em cirrose e algumas hipóteses relacionadas à neurocefalopatia, tá? Hepática. E a outra hipótese são a formação de falsos neurotransmissores. Então, no quadro da doença hepática grave, existem ali uma menor, uma mudança na proporção de ácidos graxos de cadeia ramificada, essa sigla, para ácidos graxos de cadeia aromática, tá? Então, esses neurotransmissores, normalmente, né, os neurotransmissores normais, seria a dopamina e noradrenalina, tá? Que é o que a gente realmente mais produz. Com essa diferença de proporção de 3 para um, você vai ter então uma concentração maior de aminoácidos de cadeia aromática, concorda? Porque antes era de cadeia ramificada, era proporção 3 para um. Como agora ficou 1 para um, esse aromático ficou se sobressaindo, vamos dizer assim. Essa concentração aumenta no sistema nervoso central, até porque eles agem, são captados de forma mais rápida, tá? E aí começam a dar como se fossem falsas sinapses, tá? Então, como se fossem falsos neurotransmissores. É chamado aí de octopamina e não mais dopamina, tá bom? E aí acredita que, né, é conhecida como hipótese de Fischer, né, essa hipótese, e ela começa a dar alterações neurológicas nesse paciente, tá? Então, eles competem com os neurotransmissores normais, ou seja, com a dopamina e com a noradrenalina. Então, acredita-se que uma dieta rica em aminoácidos de cadeia ramificada, como, por exemplo, peixes, soja, poderiam ser, né, alguns bons exemplos aí, pode orientar o nutricionista a melhorar esse quadro, tá? Normalizar um pouco esse quadro, embora a gente não possa também, né, colocar um excesso de proteína, sendo norma até proteica, mas pensando nas fontes alimentares, né? Então, é importante destacar que, né, no final das contas, o quadro do paciente é o mesmo, ele vai ter essa confusão mental, né, essa falta de orientação. Além disso, a gente também vê, deixa eu ver se eu pulei aqui, isso. A produção de ácido graxo de cadeia curta, né, que eu já tinha falado, do butirato, propianato, acetato, né? Então tem uma concentração maior desses ácidos graxos. Então, pacientes com hepatopatia grave, crônica, pode causar neuroinibição por causa dessa maior concentração desses ácidos graxos também. Então, são outras hipóteses relacionadas. Na verdade, está tudo acontecendo um pouco. E ainda a produção de mercaptanos. O que são esses mercaptanos, tá? Então, são formados a partir da metionina. Essa metionina acontece, está presente pelas bactérias colônicas, né, lá no intestino, e ela vai o quê? Inibir a enzima glutaminase sintetase. Ou seja, glutaminase sintetase, essa enzima é importante na formação, né, na construção de glutamina, né? Então, para a reação acontecer, né, de amônia com ácido glutâmico e formar glutamina, eu preciso da enzima glutaminase sintetase. Só que no caso ela vai estar inibida. Quem que vai acabar então sobrando sozinha na circulação? A amônia, porque ela não vai mais se ligar ao ácido glutâmico para formar glutamina na proporção adequada para a saúde, né? Então vai ter uma concentração muito grande de amônia, a gente já sabe que essa concentração é neurotóxica. Além disso, ainda tem metabolismo oxidativo cerebral também, né? Um desequilíbrio dessa homeostase, até pela baixa oferta de oxigênio, e geram alterações no metabolismo principalmente de gliconeogênese, né? E glicogenólise, tá? Então, é uma hipótese que não está relacionada com a alimentação propriamente dita, e sim com desequilíbrio da homeostase, tá? Aí também, o que favorece ainda mais a piora desse quadro é a grave constipação desses pacientes, que é
normalmente frequente em pacientes com problemas hepáticos graves e com quadro da ascite, né, que é aquele acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. Então, também essa constipação vai favorecer uma produção exacerbada de amônia, e esse conteúdo, então, intestinal que está, né, preso desse paciente fica muito tempo em contato com as bactérias intestinais e fermentam, aumentam essa produção de amônia. Também vai aí, né, agravar o quadro, porque já agora a gente já sabe que essa amônia é neurotóxica. 80% desses pacientes, né, acredita-se que uma proporção grande desses pacientes graves, eles entram, quando eles estão já entrando em coma, eles têm uma concentração de manganês muito aumentada, talvez aí pela gravidade da doença prolongada, né? Isso também resulta nos pacientes que relaxam demais, né? Pelo excesso do manganês, então também deixar esses pacientes é, hipotônicos, não responsivos, né? Eles já sonolentos demais, tá? Não que seja a causa principal do coma, mas é um achado importante, né? Pacientes que estão em coma acabam tendo, por causa da doença hepática, acabam tendo também esse desequilíbrio nutricional, tá? Então, exposição prolongada aí também pode resultar na encefalopatia hepática. Sintomas dessa encefalopatia, então, como a gente vem falando da neurotoxicidade, é uma alteração do estado mental. Então, esse paciente tem uma alteração de comportamento, de personalidade. Eu falei na última aula que eles acabam ficando eufóricos e horas também muito agressivos, né? Então, há essa mudança de personalidade. A sonolência, como eu tinha falado, e também lapsos de memória, esquecimento, esquecer aonde está, esquecer quem são as pessoas, né? Então, é um quadro de quando a pessoa não está muito lúcida e orientada no tempo, no espaço, tá? Podendo chegar até o coma. Então, aqui o que a gente vê são os estágios. Tá, da encefalopatia hepática. Então, o paciente aqui no estágio 1 tem uma mudança de personalidade, com o olhar mais vago, com sonolência, esse paciente que parece que está meio aéreo, né? E começa a não estar muito responsivo e não entender o que você está falando, até ele ficar mais letárgico e apresentar movimentos involuntários, principalmente de membros de mãos e pés, né? Então, de extremidades, que é o que a gente chama de flapping, né? Então, ele não está controlando, ele sem querer, ele balança um pouco a mão, é como se fosse um reflexo involuntário, então se chama flapping, e isso acontece já no estágio 2, tá? Que ele tem essas contraturas musculares ocasionando esses movimentos involuntários. Aqui no estágio 3 dá para ver pela imagem, né, a agressividade, o esquecimento, a histeria, né, a mudança grave de comportamento. No estágio 4 já o coma, né? Então, o hálito cetônico, então por isso que tem aqui a pessoa bem próximo da cabeça, né, da região da face, porque é muita amônia, né, muitos corpos cetônicos, então ele tem um hálito característico. A gente também vai ver isso nos pacientes renais. Ele tem um hálito que a gente chama de cetônico, né, muito forte, e pelo aumento dessa neurotoxicidade pode levar ao coma, tá? Então, possivelmente os mercaptanos estão envolvidos nesse processo aí. Aqui o quadro do flapping que eu falei, né? Então, ele tem esses movimentos um pouco involuntários, característico do quadro da encefalopatia já grave. No tratamento, né, como a gente vem falando, é suspender os fatores que estão desencadeando. Então, ter o controle proteico, pensar no o que está gerando esse excesso de amônia. Então, se tem controle, se tem hemorragia, tem que ter um controle da hemorragia, o controle na flora intestinal, da microflora intestinal, pela aquela concentração maior de bactérias colônicas acidificarem e produzirem mais amônia, né? Então, é importante da modificação do pH para impedir essa proliferação bacteriana. É utilizado muito lactulose para aumentar o trânsito intestinal, diminuir esse tempo de contato das fezes ali no intestino, né? Então, são laxativos mesmo, né? Sacarídeos não digeríveis para fazer com que essa pessoa não fique com constipação grave, tá? E também
reduzir esse pH, tá? O pH mais baixo torna esse ambiente desfavorável para algumas bactérias intestinais, então é importante ter esse controle intestinal aqui. Outra síndrome hepática bem característica, que acaba acontecendo junto com quem tem cirrose, é a icterícia. Nós já falamos dela em outros momentos, na avaliação nutricional, que é o acúmulo da bilirrubina, que a gente vê isso muito presente nos tecidos e também no soro, então fica aumentado nos exames de sangue, bilirrubina total, direta e indireta. E a icterícia, ela é essa anormalidade da bilirrubina, né? Do metabolismo de bilirrubina. Então, a pessoa fica, a gente percebe muito na coloração amarelada, principalmente na região da mucosa, né? Então, o indivíduo saudável, ele tem a coloração é, mais parda ou branca, né? Não tem aquela coloração muito amarela mesmo, né? Então, a gente consegue ver é bem forte esse amarelo pelo excesso de bilirrubina causado pelo algum comprometimento ou de vesícula ou, né, como é mais comum, de fígado, tá? Nesse caso, vamos entender aqui que é o metabolismo da bilirrubina, a hemólise das hemácias, né, a quebra das hemácias, que ocorre lá no baço, né, e eu já mostrei para vocês a figura, o baço muito próximo do pâncreas, do fígado, né, irrigado pela veia porta, certo? Então, lá no baço ocorre a hemólise, a quebra das hemácias, gerando então a bilirrubina, que tem que ser, que tem que chegar no fígado. No entanto, essa bilirrubina, ela vem de forma indireta. Ela chega indireta no fígado e precisa lá dentro do fígado ser conjugada, tá? Para ela ser conjugada, ela vai cair nos ductos, depois disso, cair nos ductos biliares, formando então a bile, e aí sim, né, vai formar sais biliares lá no intestino delgado. E aí sim vai emulsificar as gorduras, que essa é a função principal, né, da bile, a emulsificação de gorduras. E ela é degradada por bactérias intestinais, dando então, né, depois desse processo de degradação, a coloração que a gente já observa com frequência nas fezes, que é onde maior parte da nossa bile é eliminada, e uma pequena parte na urina. Outra parte vai ser reabsorvida, volta para a circulação enterohepática e volta lá para o fígado. Então, boa parte sai nas fezes, dando até a cor característica, uma pequena parte sai na urina, não impactando na coloração das pessoas saudáveis, e uma parte é reabsorvida, voltando para o fígado. Isso no indivíduo saudável. O que acontece é que no indivíduo doente, né, que tem aqui um caso grave de cirrose, por exemplo, não há essa conjugação, tá? Então, não vai ter essa formação grande aqui de bile, porque ela não vai ser conjugada no fígado. O fígado está doente, certo? Eu não tenho hepatócitos saudáveis de uma quantidade adequada. Então, eu vou ter uma deficiência grave aqui, um problema grave para a emulsificação de gorduras, levando então ao quadro de esteatorreia, né? Porque não vamos ter agora essa adequação da emulsificação das gorduras, então vão sair pelas fezes. Essas fezes vão ser muito claras, não vai ter aquela característica mais marrom, né? Mais ou menos da cor tradicional das fezes saudáveis. Então elas vão ficar muito claras e essa urina desse indivíduo vai ficar muito escura, tá? E é o que a gente já observa também como um achado da doença hepática. Fezes muito claras mesmo, gordurosas e urina muito escura, tá? Então, isso está acontecendo, aqui é o metabolismo da bilirrubina novamente. Isso está acontecendo dentro do retículo, tá? Então, é, aqui a destruição dentro do baço, a formação na hemólise, né? Dentro do baço, para a formação da bilirrubina, ela tem que cair na corrente sanguínea, é transportada pela albumina, que ela é uma albumina, é uma proteína de transporte, né? A gente já sabe, vai cair na circulação para chegar até, ó, hepatócito, certo? Vai cair lá dentro da célula hepática, tá? E quando ela é carreada do plasma e chega no fígado, né, essa captação agora de bilirrubina dentro ali do hepatócito, ela vai ter que ser convertida de uma bilirrubina não conjugada para uma bilirrubina conjugada,
correto? Para aí sim ela exercer a função dela, tá? Então aqui sim a gente consegue ter esse transporte, tá? Acontece aqui dentro do retículo endoplasmático, tá bom? E aqui eu tenho a bilirrubina conjugada. Aí sim vai ter a formação de bile, e aí vai conseguir fazer o transporte adequado e a emulsificação das gorduras. No hepatopata, então, né, como eu falei, menor secreção de sais biliares do fígado para o intestino delgado, a bilirrubina indireta não vai ser conjugada, não vai cair nos ductos biliares para voltar para a circulação, tá? Então, volta para a circulação, mas não vai cair nos ductos biliares, então não tem uma formação adequada de bile, né? Então, volta para a circulação, porque os hepatócitos estão comprometidos, eu não tenho uma boa passagem desses ductos, né? Então, a maior parte vai ser excretada pela urina, por isso que a urina vai ficar bem escura. Pouca coisa vai chegar no intestino delgado, formando o urobilinogênio, então as fezes não ficam brancas, ela vai ter uma coloração, mas muito diferente da coloração tradicional, fezes bem mais claras, tá? Porque é bem pouquinho urobilinogênio. E aí, então, fezes claras e gordurosas, pela má absorção de gordura, e urina muito escura, tá? Então, a gente consegue observar isso com frequência. Nesses pacientes também a gente tem um acúmulo também de líquido no interior da cavidade peritoneal, que é a ascite, né? Então, como eu tinha falado antes, na ascite hepática, então, na cirrose hepática, então, é comum a gente entender o quê, né? Para entender como que essa ascite está acontecendo. Também por um desequilíbrio da proteína. O caso é, eu tenho uma hipoalbuminemia, baixa da albumina aonde? No sangue, né? E a gente já sabe que esse quadro, quando está muito grave, reduz a pressão oncótica, né? Acaba fazendo o quê? Atraindo o acúmulo de líquido para aquela região. No entanto, não é edema, pessoal, porque não é no intestício, né? Não é ali dentro, ali na célula, tá? Ela extravasa líquido da linfa para a cavidade abdominal. Então, o paciente, ele fica todo emagrecido, membros superiores e inferiores até desnutridos, bem magrinhos, mas com aquele abdômen muito distendido. Antigamente até se chamava de barriga d'água. Vocês talvez tenham ouvido falar esse termo, as avós, né? Sítio e tal, amarelão, né? E barriga d'água. Hoje em dia, se alguém colocar isso na prova, tá errado, né? Então bilirrubina aumentada, né, que dá a característica da icterícia, e a ascite, tá? Então, essa hipobinemia, ela gera esse desequilíbrio da pressão alcótica, tá? E fora isso, o paciente ainda tem uma hipertensão portal, que aumenta essa pressão hidrostática, então favorece essa entrada, essa cavidade de água para os capilares. Sinais e sintomas importantes que a gente vê são pacientes com muitas manifestações dispépticas, né? Eles estão muito enjoados, faz muita pressão no abdômen, eles não conseguem comer direito, estão bastante inapetência, tá? Pode dar até hérnia, né? Inguinal, hérnia umbilical, pelo aumento do peso, porque pode gerar um aumento de peso até de 3, 5 quilos aí, tá? Dispneia, paciente ainda com dificuldade respiratória, cansado para pequenos esforços, e pode gerar também acúmulo de água na pleura, na cavidade pleural, né? O derrame pleural que a gente chama pelo excesso de fluidos, né, sendo acumulados na pleura. Tratamento é tirar esse fluido excessivo, né? Dessa região intraabdominal. Então, a indução de sódio, tá? É uma dieta hipossódica, realmente bem pouquinho sal no dia todo. Também se faz uma restrição hídrica, né? Pode ser necessário, normalmente nem é necessário, mas o sódio sim. Tá? Então, tem que observar. Em alguns casos, pode fazer restrição hídrica do paciente, não é sempre, tá? E também vai se fazer a drenagem desse líquido, tá? Que é a chamada paracentese. Então, a paracentese é a drenagem desse líquido da cavidade abdominal, que é o líquido ascítico, juntamente com, né, linfa, plasma, tá? Então, esses pacientes podem chegar a reter ali até 5 litros por dia desse líquido. Então, tem que drenar
E aí pode ser que se forme novamente, né? Dependendo da gravidade do paciente, em alguns dias ou semanas, tá? O problema grave aí é quando esse líquido ele infecciona, né? Então, a peritonite bacteriana espontânea, a infecção do líquido ascítico. A teoria seria, para que isso aconteça, do rompimento da barreira intestinal, fazendo com que ocorra aquela translocação bacteriana. Então, bactérias do cólon entrando em contato ali, né, na circulação sistêmica, acaba tendo contato com esse líquido e já viu, né? A chance aí de ter uma sepse é grande e vai diminuir com certeza a resposta imune do paciente. Além disso, a gente tem o agravamento do rim, que é a chamada síndrome hepato-renal. Então, na cirrose avançada, até porque a gente falou bastante em amônia, então eu acho que vocês já podem pensar aqui, né? Vou ter uma insuficiência renal que originou por causa da doença hepática, tá? Então, eu tenho ali uma menor filtração glomerular, né? O glomérulo dentro do rim não consegue fazer a filtração adequada e uma vasoconstrição renal. Então, ele acaba ficando sobrecarregado. A doença hepática está tão avançada que sobrecarrega o rim, tá? Então, o rim que faz também boa parte da detoxificação acaba deixando o trabalho todo para o rim, né? Então, nesse caso, se houver transplante hepático, o rim acaba respondendo bem e volta a funcionar também de forma saudável, tá? E pode acontecer também a esteatose hepática, né, que é o acúmulo de gordura no fígado. A esteatose hepática acontece muitas das vezes com as pessoas que não têm cirrose, né? Tem apenas obesidade, principalmente a obesidade central, um acúmulo de gordura dentro do fígado. Só que ela é um achado importante para início da lesão hepática alcoólica e não alcoólica, né? Então, muitas das vezes não é pelo consumo de álcool, e sim pelo excesso de carboidrato, de triglicerídeo, então pela má dieta, pelo estilo de vida, na verdade, tá? Então, a gordura, né, o cúmulo de gordura aqui no fígado, isso gera esteatose hepática, tem mais de 1 grau também, acho que vai até o grau 4, então se faz exames de imagem para detectar. Os fatores de risco, como eu falei, hiperlipidemia, obesidade, né? E pode também ser o consumo exagerado de álcool e drogas e até a desnutrição, sendo uma consequência aí do metabolismo de lipídio. E o álcool, gente? A gente vem falando do problema, né, do etilismo, né? Então, o álcool realmente ele vai ser um problema grave aqui na aula de hoje. A gente tem que entender que a principal via para metabolizar a álcool desidrogenase, né, o etanol, ele vai ser absorvido tanto no estômago quanto no intestino, mas ele é drenado no fígado. Só que o fígado vai chegar uma hora que não responde. Então, a álcool desidrogenase, que é uma enzima importante que nós temos, né, homens e mulheres, não na mesma quantidade, não é igual entre todas as pessoas, né, essa concentração. A álcool desidrogenase, ela tem essa formação de íons H+, vai tendo com isso remoção desses íons H+, no processo para formar até para tentar impedir o agravamento do quadro, se forma acetato e NADH, tá? Então, esse cetoaldeído aqui, esse acetato em grandes quantidades, vai ser tóxico, podendo gerar uma necrose hepatocelular, tá? Então, o ADH, essa enzima, ela degrada o etanol, formando o acetoaldeído, que eu acabei de dizer que ele é um composto tóxico. Então, não é um dia que a pessoa bebe um pouco a mais formando acetoaldeído, né? É uma consequência de muitos meses, muitos anos, né? O indivíduo, ele tem uma doença alcoólica, né? Então, ele vai ser oxidado no interior da mitocôndria e isso vai ser metabolizado, levando à doença hepática. Então, gera uma necrose hepatocelular, o efeito ali, pelo efeito desse acetato. Então, aqui, vamos entender o etanol, para ele ser convertido em cetaldeído, né? Ele começa a formação de NAD, na quebra de NAD para NADH, para gerar esses íons H+, tá? Até ele ser convertido, então, a acetato. Então, ele degrada o etanol em cetaldeído,
que é oxidado ao acetato no interior da mitocôndria. Só que esse acetato é metabolizado, é um metabolismo intermediário. Então, o que que a gente vê? É utilizado normalmente nos ciclos, né, do metabolismo. O que a gente vê? Pessoas que bebem muito, o quê? Coma alcoólico. Já ouviram falar nisso, né? Então, porque esse acetato vai ficar em excesso na corrente sanguínea, vai entrar de novo para o metabolismo intermediário e a pessoa acaba apagando, né? Ficando totalmente sem energia. Então, o excesso de NADH, desequilíbrio do metabolismo, como eu disse, ele vai ser ali cofator, vai bloquear os cofatores de gliconeogênese, gerando o quadro de hipoglicemia severa, tá? Quando tem um bloqueio total da gliconeogênese pelo excesso de álcool, tá? É, com esse excesso de NADH, vou favorecer o quadro da lipogênese e vou impedir, vou reduzir a oxidação dos triglicerídeos. Então, acaba também fazendo o quê? Formação maior de gordura, né? Lipogênese é o quadro da esteatose hepática. Então, por isso que é bem comum que pessoas que são etilistas crônicos acabam desenvolvendo esteatose hepática, gordura no fígado, tá? Aumentando radicais livres também, né? Peroxidação lipídica, tá? Chegamos nas hepatites, né? Então, temos várias hepatites, não é uma só, hepatite B, C, D, que são as parenterais, ou seja, envolve sangue, tá? Perfuração, contato com sangue, e A e E, que são as enterais, ou seja, fecoral, tá? Não tem o sangue envolvido aqui, tá? Higiene de fruta, de mão, de comida, tá bom? Então, são outros tipos de hepatite. Está associado com necrose hepatocelular, né? Então, também, se a doença for agravar, não tiver cuidado, ela pode também trazer dano hepatocelular. Então, existem as virais, fulminante e a hepatite por causa do álcool. Então, vamos entender. A hepatite A, ela é fecal oral. Então, ela não envolve, por exemplo, contato com sangue, né? Ela é mais por contaminação de água, por exemplo, tá? É um episódio agudo, autolimitado. Então, normalmente a pessoa até confunde com uma virose, nem acha que tem hepatite, vai descobrir bem depois, quando for fazer algum exame, né? E aí acaba descobrindo que teve contato com a hepatite, tá? Então, ela está mais relacionada com condições de higiene. A hepatite B, ao contrário disso, ela é via parenteral. Então, tratamentos que não tiveram muito cuidado nesse sentido, né? Perfuração aí de piercings, manicure, tatuagem, tá? Drogas injetáveis, né? Hoje em dia já tem uma preocupação maior com isso do compartilhamento aí de não se compartilhar utensílios, né, para esses fins, né? Então, já tem vacina para hepatite B. Tá? Então, ela é em 3 doses, né? Também não adianta tomar uma dose só. E também ela pode acontecer na transmissão vertical, ou seja, no momento do nascimento de mãe para filho, né? Porque envolve sangue, então a criança tendo contato com esse sangue materno de uma mãe que tem a hepatite B, a criança também vai ter. Então, ela pode se tornar crônica, então por isso ela é um problema, né? E pode levar a processo de cirrose e até de carcinoma, né? De doença maligna no fígado. A hepatite C, ela é bem grave, mas ela começa sem sintomas, tá? O indivíduo fica assintomático por muito tempo e ele vai descobrir que ele está assintomático já no processo grave, podendo até já ser a cirrose, tá? Ela, 80% está relacionado com a hepatite crônica, mas ela é considerada até um problema de saúde pública, tá? A transmissão sexual, ela é baixa, ela realmente é mais por via parenteral, como a gente falou, só que essa não tem vacina, tem tratamento, tá? E é um tratamento longo. A hepatite delta, né, ou hepatite D, ela é uma síntese e replicação da presença do vírus da hepatite B. Então, para você ter a D, você já teve contato com a B, entenderam? Então, chamado bem parecido o quadro, mas só acontece em pessoas que já tiveram contato com a hepatite B. E a hepatite E
Ela também é uma doença aguda, com sintomas semelhantes à hepatite A, que eu falei que é oral fecal, né? Principalmente em adultos jovens que tenham problemas de imunidade ou que já tiveram contato também com hepatite A. A hepatite fulminante agora, pessoal, ela é decorrente da necrose maciça do fígado, ou seja, por que maciça? Porque acontece de forma muito abrupta, muito rápida o desenvolvimento da doença hepática, tá? Ela não é crônica e lenta como na hepatite crônica que eu falei anteriormente. O que pode estar relacionado aí é com medicamento. Então, quando eu coloco drogas aqui, né, para alguns tratamentos muito longos que possam levar à doença hepática, tá? E também por causa da hepatite B, pode acontecer, tá? De ter uma hepatite fulminante. Outras doenças também, até como pós-operatório, tá? Pode ser uma consequência de outros casos. A hepatite alcoólica, não. A hepatite alcoólica é pelo uso exacerbado e prolongado do álcool, né? Então, ela está associada com a esteatose hepática e com a cirrose mesmo, que é o que a gente vem falando durante essa aula. O metabolismo do álcool, como eu falei, não é igual para todo mundo, né, pessoal? Então, a álcool desidrogenase não está igual entre todos os indivíduos. As mulheres têm uma quantidade menor até dessa enzima, tá? Então, ó, o consumo. Hoje em dia não se fala mais em consumo recreativo, não se fala mais em recomendar cálicezinho de vinho para doenças cardiovasculares, né? Isso já caiu. A gente fala realmente em evitar o máximo de álcool, porque 60 gramas de álcool já pode trazer risco de doença nos homens e 30 gramas por dia para as mulheres, né? Quando eu falo grama de álcool, não quer dizer ml, tá? Lembrando disso. Então, as mulheres hoje em dia estão bebendo muito também e elas, com uma dosagem muito pequena, elas já podem ter lesão hepática. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Até a próxima.